O Trato Feito é um dos maiores reality shows norte-americanos do History Channel, filmado em Las Vegas, onde relata as atividades diárias na famosa loja de penhores Gold e Silver, e desde a sua estreia em 19 de junho de 2009, o programa vem ganhando a cada temporada milhares de fãs no mundo todo. Aqui no Brasil ficou conhecido como Trato Feito, e diariamente pessoas de todos os lugares vão à casa de penhores para vender alguns itens, sejam raros ou não. O fato é que ambos os lados podem ganhar muito dinheiro, mas nem sempre é assim. Em algumas ocasiões, o pessoal do Trato Feito acaba se precipitando e ficando no prejuízo, seja por não contarem com um especialista ou simplesmente por pura ganância. E aí, ficaram curiosos? Então vem comigo que eu irei mostrar 6 vezes que o Trato Feito se deu mal, parte 2. Então, sem perda de tempo, vamos ao vídeo. Coleção de gibis. Uma mulher chamada Chelsea veio até a loja com 7 caixas de gibis antigos que ela teria herdado de seu tio após ter falecido. O vendedor da vez era Tian-Li, que se mostrou bastante interessada em sua coleção. A cliente ainda revelou que ao todo foram 14 caixas deixadas por seu tio, mas que seu irmão teria ficado com metade. Durante a negociação, Tian-Li foi aconselhado por seu colega de trabalho a chamar um especialista para avaliar assim as revistas, o que não adiantou de muita coisa. Tian estava convencido que por se tratar de gibis dos anos 70 e 80, ele estaria fazendo um belo de um negócio, podendo lucrar muito com as 7 caixas lotadas de gibis. Sem perder tempo, a cliente pediu $2.000 pelas 7 caixas, mas Tian-Li acabou comprando as caixas por $500. Após Rick Harrison saber que ele teria comprado todas essas revistas sem ter consultado devidamente um especialista, ele acabou chamando Paul para avaliar todas elas, o que durou horas. No final, foi descoberto que 18 das 2.100 revistas valiam apenas $200 juntas, e o restante apenas 5 centavos, um ganho que nem sequer cobriria a compra feita por Tian-Li. Esses aqui que eu separei provavelmente... olha, devem valer uns $200 para vender. E os outros 100 quilos de gibis valem quanto? Eu acho que 5 centavos cada gibi na melhor das hipóteses. Olha, são coisas comuns, não tem nada de especial neles. Bandolim Gibson. Em mais um dia animado na famosa casa de penhores, um homem chamado Mac trouxe para vender um bandolim Gibson, deixando Tian-Li bastante interessado, ainda mais quando o proprietário afirmou que se tratava de um instrumento originalmente fabricado pelo próprio Gibson, o que aumentaria mais ainda o seu valor no mercado. Ao ser perguntado por quanto queria vendê-lo, o homem pediu $3.000 no instrumento, mas acabou aceitando vendê-lo por $1.500. Após a compra, o velho Harrison pediu para que Tian-Li levasse o instrumento até um especialista para assim avaliá-lo antes de mostrá-lo a Rick Harrison. Ao chegar na loja do especialista, para sua infelicidade, o vendedor logo de cara notou algumas alterações no bandolim, o que não deixava dúvidas que se tratava de um instrumento falsificado, onde o seu real valor era apenas de $100. E aí, olha só o que eu trouxe hoje. Um bandolim, hein? Eu pensei em trazer aqui pra você dar uma olhada. Tem 2 coisas aqui. O decalque, que você pode ver onde foi cortado com a tesoura, e neste bandolim teria sido desenhado ou silcado. E no fundo, tem tipo um plástico. Os Gibson são cobertos com uma camada de verniz. Isso é falso, cara. Putz, eu acabei de pagar $1.500 por ele. Não. Ele não vale nada? Talvez uns $100. Ferrou. Cara, eu sinto muito, hein? Alcy Healy 64. Quando lembramos da maior casa de penhores de Las Vegas, logo nos vem à mente a compra de pequenas coisas antigas e raras que acabam rendendo bastante dinheiro. E não é comum o Trato Feito comprar veículos em seu dia a dia, mas em algumas ocasiões isso acabaram acontecendo, onde fizeram bons negócios, mas sempre seguindo à risca uma lista de verificações antes de fechar a compra. Entre eles, conferir o estado externo do carro para facilitar a venda, procurar saber se o carro precisará de reparos e o quanto irá custar para reparar, e o mais importante, sempre olhar embaixo do capô. Em um dos episódios do programa rodado em 2010, Rick Harrison parece ter esquecido a lista quando alguém apareceu em sua loja com um Alcy Healy 1964, realmente bonito. Durante a negociação, Rick tentou dar partida no carro e o motor não ligou. O proprietário disse que o carro estava funcionando e que a bateria poderia estar descarregada. Rick acabou acreditando no cliente e negociou em cima do valor que ele tinha proposto inicialmente, que era de $10.000. No final, o acordo foi fechado em $5.000, um valor bastante razoável considerando a raridade do carro. Mas para a decepção de Rick, ao levar o carro em um mecânico para avaliar os danos a serem reparados, ele descobriu que estava olhando para $6.000 em reparos, tornando essa compra bastante cara e ainda correndo o risco de não vender pelo mesmo preço que havia comprado. Hey Wally. Hey Rick, how are you?
Oh, pretty good. All right. So what's the verdict? Unfortunately, I've got some bad news for you, Rick. What's wrong with it? You're looking at about $6,000 to fix that. When this thing didn't start, I should have told him to call a tow truck. Instead, I gave him $5 grand. We have to rebuild what's here. There's no new engines available. There's nothing we can do. The engine's done. Assinatura rara. Um cliente chamado Peter foi até a casa de penhores para vender um livro que ele teria comprado em um leilão, a qual ele afirmava ter sido assinado pelo lendário jogador de beisebol Joe Jackson, considerado um dos maiores atletas de todos os tempos. Devido sua fama e por ser analfabeto, a sua assinatura tornou-se desejada por diversos colecionadores do mundo todo, e Rick Harrison era um deles. O que a tornava ainda mais especial era o fato de haver somente 12 assinaturas reconhecidas em todo o mundo. Em uma situação como essa, Rick teria chamado o perito, já que essa assinatura é constantemente falsificada no mercado, mas por se tratar de uma assinatura raríssima e cara, ele resolveu fechar o acordo sem ao menos ter certeza de sua veracidade. O cliente começou pedindo $30 mil no livro, mas no final o livro foi comprado por $13 mil, o que deixou Rick bastante satisfeito até então. O problema veio quando Rick Harrison levou o livro a um especialista, que a princípio também ficou bastante feliz em saber que poderia estar diante da assinatura de Joe Jackson, mas ao analisar atentamente viu que se tratava de uma possível falsificação. Mesmo assim, Rick enviou o livro para outros peritos analisarem, o que puderam confirmar a falsificação da assinatura. Você pode ver como é instável. Alguém que não pratica sempre a escrita não tem os mesmos músculos fortes e não consegue ser preciso na caligrafia. Esse parece um A muito normal, que alguém acabou de fazer. E temos o K aqui. Vai direto pro O, enquanto nesse aqui o K tenta fazer a volta toda. Eu não sei se é verdadeira. Leilão. Em alguns momentos, certos itens comprados pela equipe do Trato Feito acabam ficando muito tempo na loja devido ao seu enorme valor ou por não haver quem se interesse pelo item em questão. Para não deixá-lo juntando poeira, Rick acaba colocando tudo em leilões, na esperança de lucrar bastante. Em um desses leilões, Rick colocou à venda mais de 100 itens, que entre eles estava uma motocicleta Indian Chief dos anos 40 com carro lateral e uma guitarra Fender Stratocaster 1961 que pertenceu a Vic Flick. Apesar de Rick ter ficado bastante empolgado com o leilão, nada saiu como ele queria. A guitarra, que inicialmente foi comprada por $55 mil, foi arrematada apenas por $20 mil, o que deixou Rick bastante frustrado. Para piorar ainda mais, a motocicleta comprada por Corey Harrison em um dos episódios no valor de $40 mil foi arrematada apenas por $11 mil. No final do leilão, Rick teve um prejuízo de $100 mil, sendo esse um dos piores leilões da vida de Rick Harrison. Eu tô sentindo que me ferrei. Não é uma boa sensação. Tô tentando ver o lado bom, mas não consigo encontrar. Eu tô voltando com medo pra minha loja. Guitarra Fender 1963. Como já vimos anteriormente, algumas vezes o pessoal do Trato Feito foram enganados ao comprar itens que pensavam valer muito dinheiro, e tudo poderia ter sido evitado se tivessem chamado um especialista, o que acabou deixando Rick Harrison desconfiado de tudo. Nesse caso, um cliente chegou em sua loja carregando uma guitarra Fender Stratocaster 1963, a qual ele dizia ter pertencido ao lendário Jimi Hendrix. Jimi Hendrix foi um dos maiores guitarristas norte-americanos da história, e ainda por cima cantor e compositor. Apesar de ser um grande fã assumido da lenda, Rick Harrison foi logo tomado pela dúvida, ficando totalmente desconfiado, e assim acabou chamando um especialista para verificar se a guitarra teria realmente pertencido a Jimi Hendrix. Ao analisar bem, o especialista confirmou a veracidade da guitarra e ainda falou que ela poderia ser vendida facilmente em um leilão por $1 milhão. Depois da análise, Rick ofereceu ao vendedor $600 mil. Obviamente, o cliente se negou a aceitar o valor e dessa vez pediu $750 mil, valor que Rick Harrison não estava disposto a pagar, então nenhum acordo acabou sendo feito, deixando Rick bastante arrependido em ter chamado um especialista dessa vez. Então, seus baita curiosos, gostaram do vídeo? Deixe aqui embaixo o seu comentário falando qual mais te chamou a atenção, que eu irei ler e deixar o coração. Também lembre de deixar aquele like e de compartilhar o vídeo com seus amigos em suas redes sociais, que isso irá ajudar bastante aqui o canal. Então, até a próxima, fui!